Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do sexto ano. Esta é a nossa aula de número 28. Hoje nós vamos falar sobre a porcentagem e as frações. Qual a relação entre porcentagem e frações? Muito simples, pessoal. E nós vamos aprender esta relação com bastante clareza, beleza? Muito bem. Até onde nós sabemos, as frações são números racionais. São números que apresentam um numerador e um denominador. Quando nós falamos em porcentagem, nós estamos dando uma relação de uma fração com denominador centesimal, tá? Então, observem a palavra porcento. Algum número dividido por 100. Daí a origem da palavra porcentagem. É toda fração de denominador centesimal. Beleza? Então, para deixar mais claro a nossa ideia aqui de frações e porcentagem, então acompanhe comigo esse pequeno texto que diz o seguinte: de acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer, 90% dos casos de câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo. 33% da população mundial fuma. 25% das doenças vasculares são causadas pelo hábito de fumar. 12% da população mundial feminina fuma e 50 doenças diferentes são causadas por causa de derivados do tabaco. Além disso, a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas. Então, amiguinhos, dá para a gente perceber aí a extensão do cigarro e sua fumaça tóxica que entra nos pulmões e sai prejudicando internamente a pessoa e externamente todas aquelas que estão ao seu redor, tá? Então nós vimos aqui algumas ideias de porcentagem. O que nós podemos dizer aqui é o seguinte: repare que a maioria das informações a seguir aparecem quantidades seguida do símbolo porcento, que nós lemos porcento e significa por 100. Beleza? Muito bem. Tá aí, 33% da população mundial fuma. Isso quer dizer o quê? 33% dá uma ideia de cada 100 pessoas, 33 são fumantes. Beleza? Essa é a ideia. Quando eu digo 33%, quer dizer de cada 100 pessoas, 33 fumam. Beleza? Muito bem. Então nós temos aqui de cada 100 pessoas, 33 fumam. Beleza? Muito bem. Agora vamos dar sequência. Nós temos outras relações aí que envolvem porcentagem. No nosso texto também diz que 90% dos casos de câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo. Ou seja, de cada 100 casos de câncer no pulmão, 90 vem daquelas pessoas que fumam ou são passivos do fumo, não fumam, mas estão em convivência com quem fuma diariamente. Então nós podemos afirmar 90 em cada 100 casos de câncer no pulmão são causados pelo tabagismo. No nosso texto também diz que 12% da população feminina mundial
fuma. Isso quer dizer o quê, pessoal? De cada 100 pessoas no mundo, 12 mulheres fumam, beleza? Daí nós dizemos 12%, tá? 12%, ou seja, 12 para cada 100 mulheres fumam. Então, quando eu quero dizer 100%, eu tomo como referência o todo, ok? Uma forma de representar é essa aqui. 100% quer dizer 100 dividido por 100, que todo mundo sabe que 100 dividido por 100 é igual a 1, e 1 vai representar o quê? 1 vai representar o todo, o total estudado, beleza? Muito bem. Temos mais informações? Temos. Precisamos considerar o seguinte: toda vez que nós falamos 50%, nós vamos sempre representar a metade de alguma coisa. Quando nós temos aqui 50% do círculo, corresponde à metade do círculo. Eu poderia representar 50% de um retângulo, tá? 50% de um retângulo seria o quê? A metade. Poderia representar dessa forma. Isso também é 50%. Qualquer outra figura geométrica, se eu quiser representar 50%, eu vou estar me referindo à metade do todo. Então, mais uma vez, 50% representa 1 sobre 2. 50% quer dizer 50 para 100. Simplificando 50 por 50 e 100 por 50, nós vamos obter 1/2, beleza? Uma outra forma, porque nós sabemos que 1/2 significa também 0,5. Gente, 0,5 é o que? Não é a metade da unidade? É assim que funciona, beleza? Para finalizar essa parte, nós podemos dizer que para encontrar 50% ou 1/2 de um todo, basta dividir por 2. Aí nós nos deparamos com 25%. O que representa 25%? Quando nós tomamos 25% e transformamos em fração, nós escrevemos 25 para 100. Se você simplificar pelo maior divisor comum dos dois, que é o 25, nós vamos obter a fração 1/4. Isso quer dizer que para encontrar 25% ou 1/4, nós vamos dividir por quanto? Vamos dividir tudo por 4, beleza? Aí nós encontramos 25%. Então acompanhe comigo. Nós já falamos sobre o todo, 100%, falamos sobre a metade, que é 50%, estamos agora falando sobre 25%, e podemos continuar falando na ideia de porcentagem. Olha o que acontece. Esse outro exemplo diz que 10% do círculo corresponde à 10ª parte. Isso quer dizer o quê? 10% é 10 centésimos, que se você simplificar vai dar 1/10. Beleza? Então 10% vai ser 1/10. Para encontrar 10% ou 1/10, basta dividir o todo por 10. Tá? E quando você quer calcular 1%, usa o mesmo raciocínio. Divide o todo por quanto? Por 100. Para encontrar 1%. Nós não temos aqui, tá? Nós não temos aqui, mas se nós quiséssemos calcular 20% do círculo, o que nós teríamos que fazer? Para calcular 20% do círculo, nós iríamos dividir o nosso círculo em 5 partes iguais, tá ok? Então vamos imaginar como seria essas 5 partes iguais. Seria mais ou menos assim. Não teremos uma perfeita e exata representação, mas acompanhe comigo, tá? Acompanhe comigo. 1, 2,
3, 4, 5. Se eu quiser calcular 20%, tá? Eu vou tomar apenas uma parte do todo. 20% seria como? Pela nossa definição, 20% é também 20 sobre 100. Que se você dividir tudo por 20, você vai encontrar 1/5. Isso quer dizer o quê? Que 20% ou 1/5 basta dividir o todo por quanto? Por 5. Então você dividiu o todo em 5 partes, tomou só uma, você encontrou 1/5. Esse 1/5 aqui vai representar 20%. Beleza? Muito bem. Dando mais informações sobre porcentagem, vamos para uma pequena situação, uma atividade prática para facilitar o nosso raciocínio. Observe a seguinte situação: o comércio Hora da Esfirra em Alegrete faz sucesso. Em um sábado foram vendidas 500 esfirras, sabendo que 27% dessa quantidade era queijo. Quantas esfirras foram vendidas neste sábado? Tá? Muito bem. Nós temos aqui 500 esfirras, 27% dessa quantidade era esfirras de queijo. Eu quero saber 27% de 500, quantas esfirras são de queijo? O que nós temos aqui? 27% de 500, nós temos algumas maneiras de efetuar esse cálculo, tá? Mas no nosso texto, no nosso livro, ele dá uma sugestão. Você pega os 27 e multiplica por 1% de 500. 1% de 500 é só dividir 500 por 100, que dá 5. Então, 1% de 500 são 5 esfirras. Como é 27%, você vai multiplicar 27 vezes 5, que dá um total de 135. E esse 135 corresponde a quê? Corresponde às 135 esfirras de queijo. O restante é de outros sabores lá, que não define no nosso texto. Beleza? Mas essa representação é muito bacana. Mais uma vez, 27% de 500. Você pega o 27 e multiplica por 1% de 500. Você calcula 1% de 500 e multiplica por 27. E fecha a nossa questão. Beleza? Vamos ver o que nós temos agora. Nós temos agora uma pequena atividade, faremos agora algumas questões até o final da nossa aula, executando exatamente o que nós estudamos até agora. Beleza? Então acompanhe comigo. Diz o seguinte: olha como é fácil cada uma dessas questões. Em um jogo de basquete, Ivo acertou a metade dos arremessos que fez. Qual é a sua taxa percentual de acertos? Aí você diz assim: bom, professor, como você já disse na aula, no início da aula, a metade ou representa o quê? Representa 50%. Alguma dúvida? Se eu dissesse ele acertou 1/4 dos arremessos, ele teria arremessado 25%. Se nós disséssemos ele acertou 1/5 dos arremessos, ele acertou 20%. Ele acertou 1/10 dos arremessos, ele acertou 10% dos arremessos. E assim por diante, beleza? Muito bem, então vamos para a questão 2. Bem simples, para treinar a nossa mente, nós temos atividades muito fáceis. Então acompanhe mais uma questão comigo, beleza? O círculo abaixo está dividido em setores. O setor A, o setor B e o setor C.
Que setor representa 50% do círculo? Aí é moleza. 50% representa a metade. Então, 50% é a metade e a metade é o setor A. O setor A, pode observar que o círculo foi dividido ao meio. A metade é o setor A e a outra metade estão juntos o setor B e o setor C. Beleza? Muito bem. Tá fácil demais. Olha o que acontece na questão 3. Um terreno foi dividido em 4 partes, de modo que 25% são para a construção da casa, 50% para o pomar. Todo mundo sabe o que é pomar, né? É o quintal, onde você planta todas as árvores que você quer cultivar no seu quintal. É o pomar, é um local onde tem muitas árvores. Se no seu quintal não tem árvores, não, então você não tem um pomar, não é verdade? Muito bem. 50% para o pomar, 20% para a horta e o restante para o jardim. Aí você diz assim, professor, mas eu tenho 4 opções aqui. O que é que eu faço? A questão diz que foi dividida em 4 partes. Então eu acho que é o A. Mas a questão disse que foi dividido em 4 partes iguais? Não. Então o A não serve. A questão disse que, vamos para a letra B, você observa que o pomar tem mais da metade do terreno. E o pomar, na nossa questão, é mais da metade do terreno? Não, é 50%. É só a metade. Pronto, você matou a charada. Olha para os 4 gráficos. Qual deles o pomar é a metade do terreno? A letra D. Muito fácil. Esse trabalho que estamos fazendo é justamente para treinar o nosso raciocínio lógico, beleza? 50% do pomar é a metade. Então, é a letra D, beleza? Então, vamos para a nossa questão 4. Qual é a quantia correspondente a 37% de 25 mil reais? Aí você vai dizer assim, professor, eu quero calcular 37% de 25 mil. Lá no nosso exemplo anterior, nós fizemos assim, 37 vezes 1% de 25 mil. Sim, professor, mas como é que eu vou calcular 1% de 25 mil? Tá? Simples. Pego 25 mil e divide por 100. Não é 1%? Toda vez você vai fazer assim. Divide por 100. Corta 2 zerinhos, olha como é fácil, fica 250. Então, 1% de 25 mil é 250, beleza? Aí o que você vai fazer? Simples assim, 37 vezes 250. Aí você faz a continha. Lógico que eu não sei de cabeça, então nós vamos ter que fazer juntos, beleza? Vamos multiplicar primeiro o 7 por cada um deles, depois o 3. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5, 35. Bota o 5, vai 3. 7 vezes 2, 14. 14, 3, 17. Aqui embaixo do 0 ninguém coloca nada. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Beleza? Olha o resultado aí. 5 mais 0 é 5. 7 e 5, 12, vai 1. 1 e 1, 2 e 7, 9. 9.925 é a nossa resposta. Não, 9.250. A gente troca os valores, dá outro número, não é verdade? Muito bem. A pergunta é, qual a quantia correspondente a 37% de 25 mil? Resposta, 9.250. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora eu posso dizer para vocês com toda segurança, quando nós falamos em porcentagem, nós já lembramos
que é uma relação, tá? Cuja fração tem denominador centesimal, tá? Então, toda vez que nós falamos 3 sobre 100, nós estamos falando de 3%. 15 sobre 100, nós estamos falando de 15%. E assim por diante. Beleza? Só para a gente fechar a nossa ideia, nós precisamos entender que a maneira como nós calculamos hoje a porcentagem de um determinado valor está dentro do contexto do nosso livro. Uma linguagem clara e fácil de entendimento. Provavelmente na próxima aula eu possa mostrar para você uma outra maneira de calcular a porcentagem de um determinado número. Mas hoje, pessoal, nós ficamos por aqui, beleza? Encerramos a nossa aula agradecendo a todos a audiência. Nos vemos na próxima aula, beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Tudo bem com você, Ali? Professora Vera chegando aqui para vocês, aquela nossa viagem, gente, semanal pela língua portuguesa, que hoje vai acontecer depois que você pegar o seu passaporte, nosso livro didático, vai acontecer na unidade 8, no capítulo 1, nós vamos falar sobre a entrevista, começando hoje, a parte 1, para continuarmos na próxima aula. Passaporte na mão? Então, bora lá! Sobre a entrevista. Meus amores, a entrevista é um texto informativo do campo jornalístico midiático. Pode circular por escrito, por áudio ou por audiovisual, né? Onde você, além de ler, de ver, você ouve. Em geral, os textos escritos desse gênero, que gênero? Entrevista, organizam-se da seguinte forma. Então, tem uma forma de como nós organizamos a entrevista, ok? Primeiro, a introdução, em que se apresenta o entrevistado. Esse é aquele momento em que o entrevistado, aquela pessoa que vai ser entrevistada, ela é apresentada, ok? Corpo da entrevista, em que se encontram as perguntas do entrevistador e as respostas do entrevistado. E isso em discurso direto, ok? E finalmente a conclusão, em que se resume o tema discutido e se agradece a disponibilidade do entrevistado. Então, é assim que é formado o corpo da entrevista. Introdução, corpo da entrevista e a conclusão. E o que é bom saber ainda sobre a entrevista? Que o registro empregado, ele pode ser tanto formal quanto informal. Isso vai depender do contexto de produção, tá? Como é feito, onde é feito, que circunstância, quem é a pessoa, onde a pessoa se encontra, ok, gente? Isso tudo está inserido dentro do contexto de produção. Então, dependendo desse contexto, esse registro pode ser formal ou informal. E a gente começa indicando a leitura do nosso livro nas páginas 238 e 239, que é justamente uma entrevista, tá? Peço a vocês que, se não leram ainda, leiam, façam leitura apurada e já vá observando dentro desse texto, que é uma entrevista, introdução, corpo, conclusão, você já vai identificando, que é uma forma de você internalizar, ok? Leitura que vale a pena. E nós já sabemos que quanto mais a gente lê, mais aprendemos a ler e temos compreensão do mundo e de mundo, ok? Ainda sobre a entrevista. Meus amores, nas entrevistas é comum haver um texto introdutório. É o que a gente chama da introdução, né?
Nesse texto introdutório vão estar as informações sobre a vida e a obra do entrevistado. Obra ou trabalho que essa pessoa realiza, quer seja qual seja esse trabalho, tá bom? E de uma forma que contextualize o público sobre a pessoa, com a pessoa que será entrevistada. Então, as informações são colocadas nesse texto introdutório, seja ele por escrito, seja ele na hora ali ao vivo e em cores, né? E a partir desse momento, desse primeiro momento de introdução, onde são colocadas informações sobre o trabalho realizado por essa pessoa e sobre a pessoa, é nesse momento que se dá a contextualização dessa pessoa com o público para quem essa entrevista vai ser apresentada, vai ser dirigida, ok? Além disso, uma entrevista é organizada por meio de perguntas, né, do entrevistador e respostas do entrevistado. Isso aqui é básico, porque se é uma entrevista, claro que vai acontecer, não é, essa conversa onde perguntas serão feitas e respostas serão dadas respectivamente, tá bom? Ponto de vista, olha só, atentai para isto aqui. A entrevista, muitas vezes, ela apresenta a opinião ou o ponto de vista do entrevistado, tá? E dessa maneira, podemos conhecer o modo como essa pessoa vê o mundo. Podemos conhecer ou ter conhecimento de parte dos seus gostos, das suas ideias, da sua vida, a gente pode até dizer, tá bom? O entrevistado, ele pode fazer questionamentos utilizando palavras como sabe ou entende. Como assim? Ele está respondendo uma pergunta e aí, de repente, no final da pergunta, ele pode dizer: você entende? Você sabe? Tá bom? E com que intenção que o entrevistado vai fazer uso dessa situação? Com o intuito de chamar a atenção do interlocutor. E quem é o interlocutor? É você que vai estar assistindo, é você que vai estar lendo. Tá entendendo? Quando ele vai, começa a conversar, começa a responder as perguntas do entrevistador sobre um assunto que é do seu interesse, é do interesse de parte de um grupo ou de um todo, para chamar a atenção, ele faz uso do entende? Sabe? Entendeu, gente? E aí, dessa forma, você, leitor, você, ouvinte, telespectador, vai acompanhar o raciocínio do entrevistado. É isso aí. Meus amores, nosso livro tem várias situações que nós vamos indicar, inclusive atividades para vocês, mas algumas específicas eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês, tá? Página 241. Aí vocês vão ler, né? Isso aqui é parte do nosso texto, viu? Do texto que foi indicado para vocês, que é uma entrevista. Você vai fazer uma releitura, tá? E aí você vai responder. Eu destaquei essas questões aqui nessa página porque são de extrema importância para você entender sobre ponto de vista, para você internalizar, na verdade, né? Ponto de vista, questão dos verbos utilizados para quem está sendo entrevistado, por quem, né, está sendo entrevistado, e a relação desse verbo com a resposta que ele vai dar. Isso aqui é de extrema importância. Então, você vai responder todas as questões que vão ser indicadas, mas essa aqui, de um modo especial, para você internalizar sobre o ponto de vista e os verbos utilizados na resposta do entrevistado, ok? Mais sobre a entrevista. Prestem atenção, já foi dito, mas a gente tem que internalizar. As entrevistas apresentadas em jornais, revistas e sites, elas costumam ser produzidas oralmente e depois transcritas e publicadas. Porque, na verdade, a pessoa vai entrevistar a outra, ela leva um gravador, ela leva um celular, que agora o gravador ficou obsoleto, né? Leva o celular,
leva um tablet, leva aí outra coisa qualquer, né? Essas coisas bem atualizadas aí das tecnologias. Então ali ela acontece ali ao vivo em cores e depois ele vai transcrever e publicar. Mesmo que você assista a entrevista, na hora a pessoa falando ali na TV, mas terá a oportunidade também de ler, porque ela vai ser transcrita, ok? Elas podem ser transcritas e publicadas. Na transcrição das falas, é possível eliminar ou não as marcas de oralidade, conforme o contexto, perfil do leitor e assunto. O que é isso, professora? Eliminar ou não as marcas de oralidade? Gente, quais são as marcas que nós usamos para indicar fala, que é fala de alguém num texto? Se não, o hífen, não é? Que aí é aquela fala direta, você já sabe que tem alguém falando, mas quando não se tem o hífen, nós podemos usar as aspas, indicando que alguém falou. Então, olha só, quando vai ser transcrita a fala, vai ser transcrita uma entrevista, não é, para ser publicada no jornal, numa revista, dependendo do contexto. Que contexto? Perfil do leitor, não é você que vai ler o assunto. Quem vai fazer isso pode eliminar essas marcas de oralidade. Pode ou não, vai depender, né, de querer fazer, ok? Atenção, já falamos sobre isso, mas eu fiz questão de reforçar para você. Em uma entrevista, o registro pode ser formal ou informal, dependendo do entrevistado, do assunto tratado, do grau de interação estabelecido entre os participantes e também do perfil do veículo. O que é esse veículo? TV, jornal, revista, um site, ok? E veículo esse em que a entrevista vai circular. Então isso aqui é muito importante que você entenda. O que é esse grau de interação? A coisa fluindo, acontecendo, dependendo de como aconteça, de repente sai do modo formal e passa para o modo informal, tá? Ou fica só num ou no outro. Tudo isso depende desse contexto, né, gente? O entrevistado, do tratado, interação, ok? E onde vai ser publicada a entrevista, ok? Então, para você internalizar de fato, testar os seus conhecimentos, estamos aqui sugerindo atividades como sempre fazemos. Dessa vez, nas páginas 240, 241 e 242. Lindas e lindos de Deus, esse aqui é o momento em que você tem aquela certeza de até onde entendeu. Aí, se restar alguma dúvida, pode perguntar para o seu professor e eu ainda dou mais uma dica. Faça uma releitura no que tem no nosso material, no nosso passaporte, tá? Nosso livro didático, tá bom? E ainda para você, sacramentar a internalização, você vai para os boxes, anote aí que nosso livro é top, né? Cada unidade, cada capítulo com esses espaços aí, esses boxes, onde você faz uma leitura, uma releitura do que já viu, do que foi comentado pelo seu professor, que foi colocado aqui por nós, entendeu? E você vai lá e faz uma releitura e aí internaliza de modo definitivo o conteúdo visto nessa unidade, nesse capítulo. Combinado? 240, 241 e 242 do nosso livro didático. Tá bom, gente? Eu sei que é muito bom estar com vocês, mas por hoje nós vamos ficando por aqui com a certeza mesmo de que semana que vem estamos de volta para essa nossa viagem super demais pela língua portuguesa, tá bom? Gente, stop aí, stop, né? Pare. A pandemia não acabou, tá bom? Então nós precisamos continuar mantendo todos os cuidados. Meus amores, precisou sair de casa, use a máscara, mantenha o distanciamento, tudo que você puder, tá? Se abstenha.
Porque você vai voltar para casa, em casa tem a sua família, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem avô, tem avó. Chegando em casa, lave bem suas mãos com bastante água e sabão. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, Deus nos ajuda e juntos vencemos esta pandemia. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.